E a gente volta no segundo bloco do programa Utilidade Pública falando das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, é isso mesmo, DPOC, que são aquelas doenças, na maioria das vezes, reflexo daquele período do tabagismo. Aqui no estúdio com a gente, doutor George Amado, pneumologista. São muitos casos no Brasil, só que deve ter muito mais que sem diagnóstico. Sim, com certeza. A própria Sociedade Brasileira de Pneumologia vem fazendo um trabalho nesse sentido, de alertar os médicos, não só os pneus, mas as outras especialidades, da importância de se diagnosticar, né? Então, são pacientes, como a gente já falou aqui, que não fumam mais, mas tiveram uma carga, uma exposição tabágica lá atrás forte, que aparecem lá para os seus 45 anos com sintomas respiratórios, né? Quais sintomas, principalmente? Falta de ar, né? Ou seja, aquele paciente que coisas que ele realizava antes sem nenhuma dificuldade, ele começa a notar uma certa dificuldade respiratória. Isso chama atenção. Uma atividade física? Sim. Uma atividade física, uma caminhada que, né, ele nota que começa a cansar com mais facilidade. Isso chama atenção. Aparecimento de tosse, né? Uma tosse, né, esporádica, porém, né, crônica, arrastada. Então, são sintomas que faz o paciente procurar o especialista e, geralmente, eles não imaginam que foi lá do período lá atrás, né, do tabagismo. Quando o senhor fala em tosse, a gente está falando de tabagismo, mas também a questão, outras questões envolvidas, como a gente estava conversando aqui no intervalo, tem a questão da lenha, do fogo a lenha, tem a questão da poluição, tem a questão das usinas, tem uma série de outros fatores que comprometem também a saúde pulmonar. Sim. Então, essa ADPOC, a gente tem dado diagnóstico em pacientes, por exemplo, aqui no Nordeste é muito comum. O paciente chega ao nosso consultório, né, lá para os seus 50 anos, com queixas respiratórias que nunca fumaram. E nunca tiveram asma, nunca tiveram nenhuma doença pulmonar e, de repente, aparece com sintomas. Quando a gente vai fazer a história clínica do paciente, a gente vê que foi um paciente que se expôs muito à fumaça de lenha do interior, né? Então, a gente vê muito paciente no interior nordestino que teve e tem muita exposição à fumaça de lenha. E esses pacientes, a depender da sensibilidade do organismo, pode, sim, adquirir a doença também. Então, a DPOC, né, lembrando, enfisema e ou bronquite crônica, né, que são as duas vertentes dessa doença única, ela pode aparecer em pacientes que nunca fumaram, mas que se expuseram, agrediram o aparelho respiratório de outra forma, né? Poluição atmosférica. Claro que o grande vilão, né, digamos que 90% dos casos, 90%, 95%, é realmente o cigarro, né, a exposição ao cigarro. Nesses casos, a diferença de tempo para esses sintomas, quando é provocado pelo tabagismo ou por esses outros fatores, ou não? Vai depender muito de quanto a pessoa fumava, ou vai depender de quanto tempo a pessoa ficou exposta, ou há uma média? Olha, Dona, quem se expôs a isso tanto tempo depois vai acabar apresentando? Não, primeira coisa, nem todo fumante vai adquirir DPOC, né? Geralmente tem que ter uma predisposição genética, né? Então, o organismo tem que estar sensível. Então, não é todo fumante que vai ter enfisema, todo fumante que vai ter bronquite crônica, né? Felizmente, não é, né? Da mesma forma, esse mesmo raciocínio segue para esse tipo de exposição, né? Então, nem todo paciente que se expõe a uma poluição atmosférica de forma mais agressiva, né, ou a fumaça de lenha vai ter a doença. Então, são variáveis, né, que influenciam no aparecimento da doença, principalmente questões orgânicas, né, sensibilidade orgânica e genética, né? Por exemplo, um dado importante, filhos de pais que têm enfisema, né? Então, digamos, o pai foi fumante, a gente dá o diagnóstico de DPOC. Aí, depois, aparece o filho no consultório fumando, jovem. Esse filho jovem, que no momento não tem a doença, né, porque está jovem, mas tem a exposição, ele está fumando, ele tem uma grande chance de desenvolver. Por quê? Porque tem uma questão genética aí, hereditária. Tem uma idade que diga assim, ó, Daniel, tá na idade, geralmente essa idade tal, já tá bom de você ir para fazer um check-up? Olha, o paciente que foi fumante ou se expôs, né, só um dado importante, isso é literatura. A cada 6 cigarros, você convivendo com a pessoa que fuma, a cada 6 cigarros que ela fuma, equivale a um seu fumado, né? E acima de 20 anos de exposição,
e isso se agrava bastante. Então, na verdade, na medicina, a gente uma data, é um índice que a gente leva. Então, acima de 20 anos de exposição, você tem que se preocupar. Então, digamos assim, o paciente chega, seus 35, 40 anos, foi fumante lá atrás, tem que se preocupar, tem que realmente procurar o pneumo para fazer os exames, né, para investigar, mesmo sem sintomas. Por quê? Porque aí é a importância do diagnóstico precoce. Digamos, pacientes com seus 40 anos, não têm sintomas, mas se expôs muito, passiva ou ativamente ao cigarro, é interessante sim que ele procure, já para fazer os exames, né, iniciais, para a gente fazer a triagem. E sobre esses exames, a gente vai conversar daqui a pouco, e também sobre essas vantagens dessa busca aí preventiva por um especialista. A gente volta depois do intervalo.